Muitas coisas estão acontecendo no mundo afora aí. E nós precisamos estar prontos, porque os tempos vão se tornar difíceis. E hoje a gente vive numa correria tão grande, né? Tudo nosso tem que ser para já, né? Tudo quanto mais rápido, tudo quanto veloz. Até quando nós vamos cantar os louvores aqui da igreja, né? Parece que nos dá sono, é isso? Porque é uma tranquilidade, é uma calmaria. Por quê? Porque você está em ritmo acelerado. E o ritmo do Senhor não é um ritmo acelerado, é um ritmo calmo, tranquilo. E a igreja te apresenta isso. Porque no seu dia a dia é uma correria muito grande, né? A cidade grande te envolve nessa correria, nessa dinâmica. Você quando pega o seu celular e ele demora um pouquinho a abrir, você já fica irritado, não é isso? Olha como é que as pessoas já estão. Pessoas estão vivendo sem paciência para nada. Isso não é bom. Perde a paciência por qualquer coisa, né? Quando eu saio de casa para alguma coisa, eu saio olhando e observando as pessoas. E pronto para enfrentar as dificuldades. Eu não saio de casa sem antes orar, buscar o Senhor, pedir orientação. Uma vez eu estava no mercado e eu dei R$50 para a moça e ela me deu um troco. Eu estava colocando, você me deu 20. Eu te dei 50, 20. Não tem problema, você pode vir fazer o seu caixa, que eu espero. Meu filho estava comigo e falou, pai, não acredito nisso. Vamos ficar aqui mais de uma hora, não tem problema. Eu estou aprendendo com o Senhor a ser paciente. Amém. E era sexta-feira à tarde. Mas eu sei com quem é minha guerra, irmãos. Vocês sabem com quem é a sua guerra? Eu sei. Eu falo isso de forma individual. Eu sei com quem é minha guerra. Eu sei com quem eu guerrei. E demorou, irmãos. Eu sabia que ia bater ali que eu dei 50. E naquele momento, depois passou mais de uma hora, a moça falou, senhor me desculpe, eu estava fé. Meu filho já queria arrancar o pescoço dela. Eu falei, calma, rapaz, não precisa. Não, nós somos do céu. Amém. Temos que ser calmos, acelerados, acelera. E nós temos que vir assim, irmãos. Mansidão. Domínio próprio. O mundo aí fora vai falar outra coisa. Então nós temos que estar tranquilos, calmos, né? Então, quando nós chegamos na igreja, nós temos que desacelerar. Como nós desaceleramos? Através da oração. A gente vai falando com Deus, falando com Deus, falando com Deus. E quando a gente está aqui, né, já falando com o Senhor, a gente sente o quê? O Espírito Santo conosco. Alex, para mim é uma terapia falar com Deus, traz uma paz no coração. Eu gosto muito de orar ao Senhor, não sei se vocês gostam. Eu tenho esse costume, esse hábito. Entendeu? Eu sempre falo para Deus, Senhor, se as pessoas me verem conversando com o Senhor, eu acho que vão falar que eu sou maluco. Porque não é um amigo invisível, irmãos, ele é real. Amém. Nós temos que ter essa prática de conversar com o Senhor. E nós vivemos num mundo tão corrido que o inimigo tenta tirar esse tempo. Né? Tenta tirar esse tempo. Esse tempo é precioso, o tempo de você para com o Senhor. Ele é teu Criador, Ele é teu Pai. Não adianta buscar o Senhor no momento da pior aflição ou pior dificuldade. Porque muitas das pessoas, elas só enxergam Deus quando a desgraça ou a tragédia já bateu a porta. Verdade. E aí? Você acha que Deus vai te atender assim de uma hora para outra? Não. Temos que ter o hábito de conversar com o Senhor. Amém. Vamos nesse momento orar e vamos falar um pouquinho com o Senhor. Aqui através do tema que é muito importante, o tema de hoje. Com certeza falará conosco. Amém. Senhor nosso Deus, vamos nesse momento abrir a palavra. Pedimos que o Senhor fale conosco. Por favor. Tranquiliza nosso coração mediante das preocupações que nós estamos vivendo hoje. Assim seja. O Senhor conhece cada um de nós aqui. Sabe quais são as preocupações de cada um de nós. Mas o Senhor tem poder para nos livrar de todo e qualquer problema, Pai. Amém. E os problemas que o Senhor nos permite passar é para o nosso crescimento, Pai. Para que possamos aprender a buscar o Senhor e confiar em Ti. Amém. Ele já fale conosco através da palavra do Senhor. Pois são bênçãos que pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão, nós estamos aqui todas as quarta-feiras, né? Quando não é o pastor, eu estou aqui às quarta-feiras. Estamos estudando um tema. Qual é o tema que nós estamos estudando?
Reavivamento verdadeiro. Reavivamento verdadeiro. A igreja precisa ser o quê? Reavivada. Reavivada. Yeah? Reavivada não é você entrar na internet, escutar um culto coach e começar a chorar. Isso aí é água com açúcar. Você chora, se emociona na hora e depois passa. Reavivado não é isso. Reavivado é você ter uma comunhão com o Senhor 24 horas. Você investir tempo para a leitura da palavra. Porque esses cultos coach dão muito dinheiro, Marcelo. Está vendo isso? Eu sei. Essas pessoas, elas estudaram para fazer isso. São psicólogos, psiquiatras. Eles estudaram. Se tornaram profissionais de levar um culto coach, onde mexe com as suas emoções. Essas pessoas estão um ponto de rir. Aí você senta ali, vê ali, chora. Músicas que falam ali no seu coração naquele momento. No fundo, você sai dali, pô, tranquilo, mas depois vem tudo à tona. Não é isso que Deus quer. Né? O culto não tem que ser o culto coach, tem que ser o culto o quê? Racional. Racional. Baseado na razão. É baseado na razão, na palavra. E muitas das vezes, irmão, o que vai ser falado no púlpito vai te desagradar, vai te incomodar, vai fazer a pessoa às vezes sentada e ficar irritada, porque está falando contra o que ela está vivendo, ou o que ele está vivendo. Porque a verdade é essa. Confronta, né? Eu tenho um amigo, né? Ele é muito meu amigo, ele sempre fala para qualquer um, me chama de Rezende. Rezende é meu amigo porque sempre falou aquilo que eu mais odiava. E me tornou muito meu amigo. Porque eu sempre falei coisas que ele não gostava de ouvir. E a gente ouvir coisas que a gente não gosta, a gente fica o quê? Chateado, né? Mas a gente tem que falar as coisas que a Bíblia apresenta. E muito do que a Bíblia apresenta, irmãos, a gente muitas das vezes confronta, porque confronta com o nosso eu. Nós temos um eu dentro de nós. Nós temos um eu. Entendeu? A Bíblia fala que o nosso coração é o quê? Enganoso. Enganoso, ele vai te enganar. Os teus sentimentos vão te enganar. Mas Deus não vai te enganar. É por isso que nós temos que estudar a palavra do Senhor. Então, abra a Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4. Qual é o versículo? 31. Irmão, não se esqueceram, né? Aqui se remete ao quê? O que está acontecendo aqui? A igreja estava sendo perseguida. As pessoas estavam pregando o Evangelho. E o povo, aí naquele momento, dentro de uma casa, resolveram fazer o quê? Orar. Está passando por alguma dificuldade, por alguma aflição, por alguma perseguição, por algum problema de saúde, por algum problema financeiro, espiritual na sua família. O que você tem que fazer? Orar. Vai orar. Amém. Minha esposa sempre fala isso. Quando o dia estiver ruim mesmo, louva o Senhor. Ela fala isso. Verdade. Olha, isso é muito interessante isso, né? O dia está difícil. 4:31. Atos 4:31. Isso. Quando o dia estiver difícil, as coisas não derem certo, tudo der errado, vai louvar o Senhor. Amém. Tem coisa melhor do que isso? Não. Então aqui o povo estava enfrentando uma dificuldade muito grande. Atos 4:31 diz assim: tendo eles o quê? Orado, tremeu o quê? O lugar. Onde estavam reunidos. Era uma casa, estavam passando por uma dificuldade, por lutas muito grandes, e eles, perseguições, a igreja estava sendo perseguida. A igreja aqui no Brasil está sendo perseguida? Ainda não. Ainda não. Nada que acontece por aí é uma perseguição. Alguns loucos que entram na igreja, fazem baderna, fazem bagunça, mas isso não é perseguição. A igreja será perseguida. Isso vai voltar. E aqueles que estiverem vivos, irmãos, vão dar até a vida por ela. E alguns países já dão a vida. E alguns países já têm decreto de morte para você que é cristão. Vai para a Índia. Prega lá o evangelho na Índia. Se você for pego, eles te matam. Janela 1040. Vai lá. Morre também se for pregar o evangelho. Viram? Oi? Então existem alguns lugares, aí você vê reflexo de alguns lugares que, rapaz, tá difícil de pregar o evangelho. Hoje aqui no Brasil nós podemos pregar o evangelho, mas com toda essa liberdade religiosa que nós temos, muitas das vezes nós estamos fazendo o quê? Não pregando o quê? O evangelho. Mas aqui era uma situação muito difícil também, onde eles começaram a pregar, a falar de Cristo Jesus. Aquelas autoridades entenderam que aquele homem que morreu na cruz era simplesmente um louco, um homem. Mas aqui essas pessoas falam, não, ele é filho do Deus Altíssimo, se encontra agora no céu. E começaram a pregar de Jesus Cristo, mas eram presos, eram mortos. Então a igreja aqui, ela começa a orar.
Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios de quê? Do Espírito Santo. Amém. E com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Amém. Como é ficar cheio do Espírito Santo? Entenda uma coisa. Quando você está cheio do poder do Espírito Santo, você não fala língua enrolada. Volto a dizer a mesma coisa. O culto é o quê? Racional. Se você for numa igreja, onde alguém fala coisas que você entende por qualquer dialeto, o culto não está sendo racional. Não adiantaria o Marcelo me chamar, ou chamar uma pessoa aqui que fala inglês, ou fala russo, e a pessoa pregar em russo, você não vai entender o quê? Nada. O culto está sendo racional? Não tem sentido isso. Então, aqui, quando a Bíblia fala que eles foram tomados do poder do Espírito Santo, eles não vão começar a rodar os braços, a cair no chão, a falar língua estranha. Isso não tem nada a ver com a pregação do Evangelho, porque você vê claramente aqui, todos ficaram cheios do Espírito Santo e foram fazer o quê? Batizados pelo Espírito Santo, fazer o quê? Anunciar o quê? O Evangelho. Então, se todas essas igrejas que falam que são batizados pelo Espírito Santo, por que eles não sabem pregar na hora que o Espírito Santo está sobre eles? Perceberam isso? Eles ficam no mesmo lugar, rodando e falando coisas sem sentido. E nem saem para pregar o Evangelho. Aqui está diferente. Nós temos que ter cuidado, irmãos. Porque muitos vão se levantar dizendo que são pastores, pregadores, e vão pegar a Bíblia com alguns textos isolados para te enganar. E todos saíram cheios do Espírito Santo. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós pregamos o Evangelho. A nossa conduta é diferente. É isso que nós somos, irmão. Então você pode ser convidado para uma igreja, que muitas das vezes o pastor, a pastora, ou quem, sei lá, for pregar, possa ser tomado por um poder que não é o Espírito Santo, aonde vai começar a falar coisas que não existem, e você vai entender que é o Deus do Espírito Santo. Isso não é verdade. Não existe isso. Nós temos que ter cuidado. Jesus Cristo era batizado pelo Espírito Santo, sim ou não? Sim. Não falava línguas estranhas. Por que o apóstolo Paulo não falava línguas? Porque ele era poliglota. E por que os outros Pedros não falavam línguas? Que não era estranha, mas era a língua de nações. Porque eles eram pescadores. Pescadores, a maioria deles são sem analfabeto. E o apóstolo Paulo não falava línguas. Então, se você começar a pesquisar a Bíblia, você vai ver o que é o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele não é uma energia. Ele é uma pessoa que fala teu sentimento. Claro que isso é outro estudo, né? Mas assim, todos saíram pregar a palavra do Senhor. É o que nós estamos, irmão, nos preparando. Quando nós estamos reunidos em oração, nós estamos pedindo ao Senhor que toma posse do nosso raciocínio. Quando o Espírito Santo, irmão, toma posse de você, você não perde o livre-arbítrio. Ele não sai te domando como se fosse um boi, um cabresto, aonde ele vai te guiando e você sem vontade para falar, não, Senhor, eu não quero. Isso não existe, igreja. Você continua com o seu livre-arbítrio. Ele vai opinar, você vai ouvir mais. Ele vai dizer, por que não aqui? Por que não fazer isso? Senhor, é verdade, eu vou fazer isso. Você continua com o seu livre-arbítrio. É isso que acontece. E as pessoas falam que são tomadas e não conseguem nem ter força para impedir que aquilo faça aquilo com elas. Com aquela vergonha toda de pular, de gritar. Isso não tem nada a ver com o poder do Espírito Santo. Porque Deus é um Deus racional e o culto do Senhor é racional. Você tem que entender o que o pregador está falando neste momento. E nós estamos estudando um livro chamado Reavivamento Verdadeiro. E nós vamos falar um pouquinho desse tema hoje, que é conversões falsas ou verdadeiras. A nossa conversão tem que ser falsa ou verdadeira? Verdadeira. E como é que você sabe que sua conversão é falsa ou verdadeira? Pelos frutos. Nós vamos falar hoje sobre um tema muito interessante. Faz parte aqui do livro, né? Que nós estamos estudando. Deixa eu ver aqui. Vou colocar aqui. Não está lindo aqui. Eu vou estar trabalhando com esse livro na página 20, que fala que não há lugar para arrogância. Você é uma pessoa arrogante? Hã? Ninguém ia falar que é. O contrário de arrogante é o quê? Humilde. Você é uma pessoa humilde? Temos defeitos. Não somos perfeitos. Né? Ninguém aqui não tem pecado, né? Todos nós somos pecadores.
Mas a arrogância, ela atrapalha muita coisa, né? A pessoa arrogante, ela não admite que está errada. Ela não ouve. Ela não para pensar. Ela fala aquilo que dá na cabeça e não volta atrás. E isso é um problema. O tempo que nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Vou voltar aqui para anotar. Não há lugar para o que para a arrogância. Mas antes disso, abra a Bíblia aqui comigo. Nós vamos ter algo bem interessante antes de nós entrarmos nesse tema. Abra sua Bíblia no livro de 2 Coríntios. Capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios 5, 17. Amém? Amém. Está assim escrito na sua Bíblia e na minha Bíblia também. Talvez uma versão um pouco diferente, mas é o que está escrito. Olha. E assim, se alguém está o quê? Em Cristo. É nova o quê? Criatura. As coisas antigas Já se passaram. e esses que fizeram Novas. novas. Quem está em Cristo é nova criatura. Amém. Temos defeito de caráter? Temos. Temos falha, irmãos? Temos falha. Mas nós procuramos, através do Espírito Santo, melhorar. Não adianta também você andar com o Senhor Jesus Cristo há 10, 20 anos e não melhorou nada. Aí você também não está fazendo esforço nenhum o quê? Para melhorar. E agora, abra sua Bíblia comigo em Ezequiel 36, 26 e 27. Vamos para o livro de Ezequiel. 36, 26 e 27. Oh, glória. 36, Versículo 26 e 27. versículo 26 e 27. Marca na sua Bíblia aí. 36, 26 e 27. Olha o que o Senhor diz para você e para mim. Quem está em Cristo o quê? É nova criatura. Você acabou de ler isso, não foi? E aqui diz também: dá-vos-ei, coração o quê? Novo. E porei dentro de vós Um espírito o espírito que? Novo. Tirarei de vós o coração de de pedra e vos darei o que? Coração de carne. Porei dentro de vós o que? O meu espírito. E farei que ande nos meus estatutos, guarde os meus juízos e observe. Olha que coisa, né? Deus ele quer colocar um coração novo dentro de cada um de nós. Amém. Ele pode fazer isso com a sua permissão. Se eu não permitir, irmão Alex, ele nunca vai colocar um coração novo. Nunca. Para que você possa ter um coração novo, você precisa permitir. Salmo 51. Eu estou fazendo essa introdução porque nós vamos entrar aqui num contexto bem interessante. Salmo 51, versículo 1 a 4. Olha o que está escrito aqui. Você conhece esse salmo? Esse salmo ele é bem conhecido. Verdade. Né? Compadece de mim. Amém? Amém. Não, Recorde? Então a gente espera. Salmo 51. Salmos é praticamente no meio da Bíblia, né? Salmo 51, versículo 1 a 4. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. E fechando com o versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim o espírito inabalável. Amém. Que oração, né? Verdade. Que oração, irmãos. Davi pecou, cometeu um assassinato, se relacionou com uma mulher que não era dele, engravidou essa mulher,
pegou o seu comandante e colocou na frente da batalha para morrer, achando que estava tudo bem, mas nada passa de ser percebido que aos olhos de quem? De Deus. Nada. Deus, ele sabe todas as coisas. Amém. E quando ele foi confrontado, ali o profeta Natan trouxe toda uma orientação, ele cai de joelho e faz essa oração, Salmo 51. Amém. Não é forte isso? É. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Nós estamos pedindo isso ao Senhor. Senhor, cria em mim um coração puro. Eu sou mau, eu sou perverso, eu não presto, eu sou miserável pecador. Eu faço essa oração todos os dias. Amém. Amém? Sério. Se deixar uma boa pessoa, eu ofendo, eu humilho. Verdade. Nós temos que falar isso com Deus. Deus é nosso Pai. Nós não somos bonzinhos por natureza. A nossa inclinação é o pecado. Mas o Espírito Santo quer trabalhar conosco. E podemos ser novas criaturas em Cristo Jesus. Amém. E aqui diz, não há lugar para o quê? Para Arrogância. arrogância. Qual é o lugar da arrogância? Não há lugar para arrogância num coração contrito, num coração santificado. Os que experimentam a santificação bíblica manifestarão o espírito de quê? Humildade. De humildade, como Moisés. Moisés, ele foi considerado e é considerado o homem mais do que? Manso. Manso do mundo, para lidar com quase 2 milhões de pessoas no deserto, sofrendo lutas, né, Marcelo? A gente cuida de uma igreja, mas imagina no deserto com 2 milhões. E o povinho era. Carne de pescoço, aquelas pessoas. Mas Moisés, ele se permitiu que o Espírito Santo trabalhasse no coração dele. Depois de contemplarem a augusta, né? Quer dizer, a glória, a majestade, a santidade, vem a sua dignidade, contrastada com a pureza e excelsa perfeição do ser infinito. Quando você constata, né, com o Senhor, quando você se coloca na presença do Senhor, o que você sente que você é? Pecador. Você não vai se apresentar perante Deus e falar, Senhor, o Senhor sabe que eu sou uma pessoa pura, santa, que tudo que eu estou pedindo ao Senhor, eu mereço. Você não vai se apresentar assim, vai? Porque você não é assim. Eu não sou assim. Se alguém te ensinou que você é assim, está errado, porque a Bíblia não fala isso. Nós somos pecadores. O salário do pecado era o quê? A morte. A morte. Nós estávamos sujeitos a morrer o quê? Eternamente. Sabe por que você está aqui hoje? Porque Jesus Cristo foi pendurado lá naquela cruz. Amém. Porque se ele não fosse pendurado naquela cruz, você não estaria aqui hoje. Ele teve que morrer no seu lugar. Ele fez uma troca. E ele fez uma troca. Quem deveria morrer? E essa morte, como falamos aqui com uma pessoa que veio aparecer, a Bíblia fala que essa morte, que nós ouvimos todos os dias, ela é considerada sono. Ela vai ser considerada morte depois que passar em juízo. Uns irão o quê? Para a vida eterna. Outros para a condenação eterna. Então essa morte é um sono. Ah, irmão Alex, quem morre hoje, dorme. E vai ser julgada. Se vai viver a vida eterna de Jesus Cristo, ou se vai morrer eternamente. Então nós podemos dizer claramente que essas pessoas, elas se depararam com o Senhor. E houve mudança. E aqui continua, olha só. O profeta Daniel é um exemplo da verdadeira santificação. Seus longos anos foram cheios de nobre serviço ao seu mestre. Foi um homem muito que? Amado do céu. Quem falou isso para ele? Um anjo. Um anjo. Um anjo teve com ele e falou, olha Daniel, você sabia que você é muito amado do céu? Irmão, se um anjo viesse hoje te visitar, o que ele falaria de você? Poxa vida. Não, não pode ser assim, irmão. Não pode. Tem que ser coisas boas. Daniel era pecador. Daniel era limitado. Ele não era perfeito. Mas a Bíblia diz que ele resolveu firmemente andar nos caminhos do Senhor. Amém. Você hoje está andando firmemente nos caminhos do Senhor? Eu quero. Ou as coisas lá fora têm chamado a sua atenção? Se estão chamando, você tem que ter cuidado. Toma cuidado. Porque lá fora existe um dono.
Você sabia que lá fora tem um dono? Qual é o nome do dono lá fora? Satanás. Você acha que ele é bobo? Ele enganou os primeiros pais que eram perfeitos. Você acha que Satanás é bobo? Não. Ele se disfarça da melhor coisa que tem. A melhor bebida. Você já viu os comerciais de bebida? A pessoa fica com água na boca para tomar aquilo. Mas o problema é que traz para o seu organismo. A palavra de Deus fala que o seu corpo é templo do Espírito Santo. Né? Ai daquele que destruiu o quê? O seu corpo. Vai prestar conta. Lá fora existe um dono. É Satanás. O mundo inteiro, está na Bíblia, o mundo inteiro já é o quê? Maligno. E o que ele faz? Ele se apresenta como uma coisa boa. Antigamente, quando eu era jovem, eu via muitas pessoas assim, mais velhas bebendo, né? Eu não via jovens na minha idade, era pouco. Hoje, eu não vejo os mais velhos, eu só vejo os jovens. Muito. Daniel, ele era um jovem, quando foi levado para a Babilônia, ele tinha 17, 16 anos de idade no máximo. Mas a Bíblia diz que ele resolveu firmemente. Ah, mas hoje em dia os jovens se conversam. O jovem ele vai dar conta do que está fazendo na vida. Está pensando que não vai dar? Vai dar. Está destruindo o corpo, está sendo levado. Está tendo orientação. Alguém está orientando. Você vê esse jovem bebendo, você vê esse jovem traficando. Alguém um dia falou de Jesus para esse jovem. Mas eles não querem ouvir. Querem ouvir? Não. Acha que o mundo é prazeroso. O mundo está terminando. O mundo está com seus dias contados. Amém. E não é a guerra da Ucrânia que vai explodir com uma bomba, hidrogênio, nada disso. Entenda uma coisa, nada disso vai acontecer. A volta de Jesus que é que vai acontecer. Amém. Pode ter guerra, irmão, né? Pode ter guerra. Pode estourar uma bomba aqui, não é essas que estão falando que destrói o mundo e outra coisa lá, podem. As nações vão se enfurecer. Haverá um tempo terrível. A crise será o quê? Maior do que nós possamos imaginar. Haverá momentos que onde, se você estiver aqui para isso, você vai entrar no mercado, você não vai ver nada. Vai ter uma crise dessa no mundo inteiro. O anticristo vai aparecer. O anticristo não é Macron, como falaram, né? O anticristo é o próprio Satanás personificado em Cristo Jesus. E vai enganar muitos. E hoje, ele já está enganando. Hoje está enganando ou não está enganando? Está enganando. Os jovens estão sendo levados com peneira, porque é prazeroso curtir a vida. Entendem que isso é uma curtição, mas não é. Mais amigo dos prazeres. Mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Irmãos, o céu está em movimento. Está sendo travada uma guerra nesse planeta. O palco do grande conflito é aqui. Agora, quem decide viver eternamente ao lado de Jesus Cristo, não se perder eternamente, é você. Quem vai decidir aonde você vai passar a eternidade é você. Não é o seu anjo, não é Jesus, não. É você que decide. Eu decido a cada dia do lado de Cristo Jesus, irmãos. Amém. Porque esse mundo, para mim, já perdeu a beleza já há muito tempo. Desde o momento que eu conheci a verdade, já perdeu para mim. Então eu vivo para Cristo. E aqui diz, mas ao invés, aqui fala, né? Foi um homem muito amado. Foi um anjo que falou para ele. Mas ao invés de pretender ser puro e santo, esse homem honrado, profeta, quando pleitava perante Deus em favor do seu povo, identificou-se como os que positivamente eram pecadores. Em Israel. Mesmo o anjo falando isso, ele não encheu o peito de arrogância. Puxa vida, fui hoje visitado pelo anjo, e o anjo falou que eu sou muito querido, olha, eu estou muito bem. Não, não é isso. A gente reconhece para onde nós estamos. Somos pecadores. Pelo contrário, ele reconhecia que era o quê? Pecador. E aqui diz, não lançamos, né? Aqui Daniel está falando na oração, não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossa justiça, mas em tuas muitas misericórdias. Temos pecado e procedido perversamente, declara ele. Falava eu ainda, e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo. Daniel era uma pessoa que intercedia pelo seu povo. Amém. Daniel era um líder que intercedia pela nação de israelitas que se encontrava ali cativo em Babilônia. Em Babilônia, irmãos, tinha muita atração. Em Babilônia tinha muita... O que significa Babilônia, né?
Babel vem de quê? De confusão, Babilônia, confusão. Tinha muita confusão religiosa. Hoje nós temos muita confusão religiosa. Você acha que o inimigo não entrou nas igrejas? Não, irmão Alex. Ele não entrou, ele entrou, irmãos. Alex, hoje eu vi um filme de um rapaz lutando capoeira no culto, cara. Ele lá naquela euforia, ele deu aquela jogada assim, falei, Senhor, como pode isso? E as pessoas, irmãos? Todo mundo lá batendo palma. É interessante que essas igrejas, elas estão cheias. É ou não é? É. As pessoas não querem pegar a Bíblia, porque pegar a Bíblia para ler, nós estamos acostumados com o colorido do telefone, correto ou não? Tudo é colorido, tudo é Luzes, tudo é dinâmico. Luzes. Aí você vai na Bíblia, preto e branco. Isso já mexe com você. É só você começar a ler alguma coisinha, você já está dormindo. É ou não é? Não acontece isso ou não acontece? Às vezes na igreja acontece isso, meu irmão chega aqui para assistir o culto, senta aí, o culto está ali, empolgado, o pregador cheio do poder do Espírito Santo, e a pessoa, dorme. É ou não é? Não acontece isso ou não? Você acha que isso é o quê? Espiritual. Isso é espiritual. É uma guerra, gente. Teve uma vez que eu estava dando estudo bíblico com um amigo meu, eu dando estudo bíblico para ele ali, quase o rosto com o rosto, e eu fiquei parado. Deixei. Ele ficou dormindo, quase roncando. Olha, você vai misericórdia. Deixei. Não, Acordei, não, depois de um tempo eu acordei. Eu falei, acorda aí, ó. Acorda, meu amigo. Rapaz, eu não sei o que aconteceu, mas eu sei. É a mesma coisa. Você lembra quando Cristo falou assim, a Pedro, João, Tiago, fique aqui, eu vou ali orar. Deus Lembra? Eu estou profundamente triste até a morte. E ele foi ali orar. Quando voltou, ele voltou e encontrou os três o quê? O inimigo, ele faz as pessoas dormirem. Isso é sério. Muito sério. Não podemos. Temos que estar atentos. Nesse momento final da história da Terra, o inimigo vai fazer de tudo para te envenenar. Ele arrastou a terça parte dos anjos do céu. Você acha que ele não consegue arrastar um montão de pessoas que não estão com Cristo? Muito. Então nós vamos ter cuidado. Então aqui Daniel intercedia. Um líder, ele intercede. Nós temos que interceder, irmãos. Eu estava vendo um professor falando, né, que na Índia, somem todos os meses 15 mil crianças. Aí para quê? Não é para sacrifício essas crianças. Fora para sacrifício. Essas crianças, 15 mil crianças que somem todo mês, é para ser instrumentos sexuais. Venda de criança para ser objetos sexuais. Tem essa máfia. 15 mil crianças. A Damares falou que no Brasil acho que é de 6 a 9 mil crianças por ano. Né? Na Índia é 15 por mês. 15. Delas é o reino dos céus. Foi o que Jesus falou. Irmãos, a coisa é séria. A gente não está vivendo num momento de brincar de ser cristão. Continuamos aqui. Quando Jó ouviu do relâmpago, vocês lembram de Jó? Já leram essa história? Quem conhece a história de Jó aqui? Levanta o braço. Todo mundo, né? Vocês conhecem a história de Jó? Também não? E você conhece um pouco. Jó é aquele que perdeu tudo, né? Você lembra que Jó perdeu tudo? Perdeu os seus filhos, perdeu a sua riqueza, teve uma doença, vamos dizer assim, tumores. Uma lepra, né? Uma lepra, e ele perdeu tudo. O diabo falou assim, tire tudo dele. Jó capítulo 1 fala sobre isso, né? Tire tudo dele que ele vai negar você na sua face. Se Deus mexesse com você, permitisse, aliás, que Satanás mexesse com você, você negaria Deus na face dele? Você já pensou sobre isso? Se Deus falar assim, não, mexe com a Ana, ela não vai me negar na face. Será? Estou dando só um exemplo aqui. Será, né? Marcelo? Tiagão? Sério, não é sério? Porque isso aconteceu mesmo. Se ele não nega você na sua face. E ele perdeu tudo. Mas Deus estava no controle da vida dele. Amém. Satanás, irmão, nunca teve um período na sua história aonde ele pôde dizer que esse mundo é todo dele. Nunca! Porque sempre teve os seus remanescentes, Marcelo. Amém. Sempre terá. Sempre terá. E aqui diz,
Quando Jó, depois que passou por esse problema terrível, vocês não estudaram ainda, Jó fala, se você quiser ali aprender um pouco sobre o que Jó, o livro de Jó fala, é só você abrir a Bíblia de Jó que fala da história de Jó. Quando Jó ouviu do relâmpago a voz do Senhor, exclamou: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Foi quando, vou falar um pouquinho sobre Jó, depois eu falo da igreja. Então Jó, ele foi naquele momento convidado por Deus a entrar no redemoinho. E ali Deus, ele conversa com Jó. Ele começa a fazer pergunta. E uma das perguntas que Deus ele faz para Jó é: aonde você estava, Jó, quando eu coloquei os alicerces da terra? O que sustenta a terra? Nada. Humanamente, nada. É o poder de Deus. Né? Nesse momento, o nosso planeta está rodando entre 800 a 1.200 km por hora. Você está sentindo alguma coisa? Não. Isso dá-se o nome de rotação. Você não sente nada. Por quê? Gravidade. Quem colocou? O Senhor. Há um Criador, irmãos. Há alguém que está no controle da sua vida. Amém. Glória a Deus. E eu quero andar com Ele por toda a eternidade. Amém. E aqui diz, irmãos, foi quando Isaías viu a glória do Senhor e ouviu os querubins aclamar: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E exclamou: ai de mim, que vou perecendo. Abra suas Bíblias. Essa passagem eu quero ler com você na Bíblia. Essa passagem foi a visão do profeta Isaías quando viu Deus. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. A partir do versículo 1. Lê para nós, Marcelo. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Amém. Amém? Amém. E quando Isaías ele contemplou, foi uma visão incrível, irmãos. Imagina você contemplar o próprio Deus. A primeira coisa que ele falou: eu sou perdido. Eu sou um pecador. Eu sou digno. Quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós nos aproximamos de Deus, Deus ele mostra o nosso pecado, nós reconhecemos o quanto nós não somos merecedores da bondade do Senhor. Quando nós nos afastamos de Deus, quando nós nos distanciamos de Deus, nós vemos o quanto o pecado é maléfico, mas mesmo assim queremos estar no pecado. A parábola do filho pródigo é uma parábola, é uma história. Mas chega um ponto que o filho pródigo, que desperdiçou tudo, ele estava comendo o quê? Lavagem de porco. Você já viu uma lavagem de porco? Hoje quase você não vê, né? Quando eu era criança, a gente Via bastante. A família do meu pai criava porco, a gente separava a lavagem. Irmãos, eu imaginava quando eu era criança, como é que um porco pode comer isso, né? Mas o nome dele é porco, né? E comer com vontade, né? E comer com vontade. Trazendo para o campo espiritual, o que é comer uma lavagem de porco? Sabe o que é comer uma lavagem de porco? É nós sermos criados para algo tão maravilhoso e comer aquilo que o inimigo dá, oferece. É ou não? Isso é lavagem de porco. Quantos jovens estão aí, homens e mulheres, estão aí perdidos pelo mundo afora e não sabem, né, o que isso é tudo do céu? Nós temos um Deus pessoal ao nosso lado e quer nos dar tudo. A gente
somos pessoas felizes. Eu sou uma pessoa muito feliz, não importa a dificuldade, o problema que eu enfrento. Entendeu? Eu sou uma pessoa feliz porque eu tenho Cristo Jesus. Amém. E nós temos que ser assim. Oh, glória. Os problemas estão aí, eles não podem tirar a felicidade do nosso rosto, porque nós temos um Deus. Eu sempre falo isso para minha esposa, é isso. Eu vivo um dia de cada vez. Foi isso que ele me ensinou. Não é isso que ele te ensinou, Marcelo? Viva um dia de cada vez. Me planejo, claro, mas eu vivo um dia de cada vez. Eu não sofro pelo aquilo que não aconteceu ainda. É assim que eu vivo. Eu estou aprendendo a cada dia. Por que eu estou aprendendo? Porque eu gosto de estudar a palavra do Senhor, para não ser enganado. Igreja, entenda uma coisa, mais dia ou menos dia. Se você não se decidiu ainda, você vai ter que decidir. O que você quer para a sua vida? Se é andar com Cristo ou não. Não tem a terceira via, um muro. Eu estou em dúvida. É melhor ficar em cima do muro. O muro já tem um dono. Quem é o dono do muro? Satanás. Porque o muro é dúvida. É dúvida. E as pessoas não estão andando com dúvida e perdidas. E aqui diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, que exclamou: ai de mim, que vou perecendo. E ali, naquele momento, ele viu o anjo de 6 asas, 2 nos olhos, aqui do lado, aqui, tampando a visão, porque nem os próprios anjos serafins que se encontram na presença do Criador, nem eles mesmos vê Deus, da santidade de Deus. Nem eles vê. 2 voavam e 2 cobriam os pés, de tão santo que é o Senhor. E esse mesmo Senhor, esse mesmo Deus, é Jesus. Que morreu, que veio aqui para te salvar. Amém. Que intercede por você todos os dias. Amém. E aqui continua. Estamos quase finalizando já. Arrebatado ao terceiro céu, Paulo ouviu coisas que não era possível ao ser humano proferir, e falou de si mesmo como o menor de todos os santos. Então, naquele momento, o apóstolo Paulo fala: certo homem foi ao terceiro céu. Que céu é esse? Primeiro céu. Qual é o primeiro céu, igreja? Vamos lá. É o nosso. É até a atmosfera. Segundo céu, da atmosfera até as estrelas. Terceiro céu, além das estrelas. Ali é a agitação do Deus Altíssimo. É onde você vai viver 1000 anos ali, como diz Apocalipse, com o Senhor Jesus Cristo. 1000 anos com o Senhor, você vai conhecer esse céu. Então o apóstolo Paulo aqui na Bíblia diz que ele foi arrebatado até o terceiro céu. E ali ele ouviu, claro que ele também viu, mas ele ouviu coisas o quê? Inefáveis, que não se pode explicar. Paulo ouviu coisas que não era possível ao ser humano de proferir, e falou de si mesmo como o menor de todos os santos. E Alex, Jesus falou para aquele, tipo assim, se eu falei das coisas terrenas, né, não creste, imagine se eu falar das celestiais, né? Nicodemos queria entender um pouco mais da obra do sobrenatural, do impossível, de Deus. E Deus, ele fala uma pergunta para ele: da onde vem o vento? E para onde ele vai? Se eu falo para você as coisas terrenas, você não sabe responder, quanto mais as coisas celestiais. É impossível não esquadrinhar a mente do Criador. E é esse mesmo Criador que nós servimos, que vale muito a pena andar com o Senhor. E aqui diz, 2 Coríntios 12, 2, 4, Efésios 3, 8, foi o amado João que se reclinou ao peito de Jesus e lhe contemplou a glória, que caiu como morto aos pés de um anjo. O mesmo João que estava andando com Jesus Cristo, como ele andava nas ruas de Galiléia, de Cafarnaum, mas ele agora vê Jesus Cristo de uma forma que diferente. Ele vê Jesus Cristo glorificado, como ele realmente é. Amém. E naquele exato momento, em Apocalipse 1,17, quando ele contempla Cristo, ele cai como o quê? Morto. Se um anjo hoje aparecer na sua casa, eu acho que vocês desmaiam. A glória, né? A glória. Não é de pavor, porque o ambiente, eu creio nisso, né?
Eu já tive algumas experiências. O ambiente é outro. É preparado o ambiente. Se ele vai se apresentar para você, o ambiente se prepara. Você tem um coração para estar ali ouvindo. A atmosfera é outra. Quando é do outro lado, você sente arrepio, você sente medo, você fica ali angustiado. Peso, né? Um peso. Quando é outra coisa. Mas a atmosfera do céu é outra coisa. Então, assim, nesse momento, por que João caiu como se fosse morto? Porque ele viu a glória. Jesus Cristo não vai ir nas nuvens do céu? Amém. Sim ou não? Sim. Vai acontecer o quê? Duas coisas. Aqueles que estiverem com Cristo Jesus, não abrir e fechar os olhos, o seu corpo que é mortal, se revestirá do quê? Que é corrupto, se revestirá de incorruptibilidade. No abrir e fechar os olhos, o seu corpo vai se glorificar. Correto? Mas também vai acontecer outra coisa. Qual é a outra coisa? Para aqueles que não tomaram a posição. Eles vão ser fulminados pela glória. Naquele momento, e eu peço ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, que todos nós possamos estar lá, nesse grande momento. Você vai ser transformado no abrir e fechar os olhos. Isso é bíblico. O que eu estou dizendo aqui é bíblico. No abrir e fechar os olhos. Mas aquelas pessoas, irmãos, que não acertaram a sua vida, elas vão ser exterminadas. Elas vão preferir que as montanhas caiam sobre elas. Né? De Caiam tanto sobre nós. pavor. Muitos e rochedos, né? Para não vir. E quando olharem, vão ser exterminadas. Isso é triste, não é? Todos nós hoje estamos tendo oportunidade. Amém. Não pode haver exaltação própria ou jactância, pretensão, a libertação do pecado por parte dos que andam à sombra da cruz do Calvário. Sente eles que foi o seu pecado, o causador da agonia, que quebrantou o coração do Filho de Deus, e esse pensamento levará à humilhação própria. Nós somos pecadores, foram os nossos pecados que colocou ali Cristo Jesus na cruz do Calvário, irmãos. Não podemos encher o nosso peito de arrogância, achamos que somos melhores, porque não somos pecadores. Cristo, ele veio para nos resgatar. Amém. E está voltando agora para nos levar para as mansões celestiais. Isso é claro. Chegamos no final. Os que mais perto vivem de Jesus, mais claramente discernem a fragilidade e a pecaminosidade do ser humano. Quanto mais perto, você vai entender isso. E sua única esperança está nos méritos de um Salvador crucificado e ressurgido. Amém. Ou ressurreto. Quanto mais distante você não se importa. E o inimigo, irmãos, vai te levar para uma maré profunda. Vanessa, mediante tudo que tu falou, dessa grandeza toda que é esse Deus, e mediante tudo que ele mandou a gente fazer, tem gente que diz que é impossível guardar a lei de Deus. Não é impossível guardar. A lei de Deus, ela só pode ser guardada, irmão, se o Espírito Santo for permitido trabalhar no seu coração. A lei de Deus, porque você pega um jovem hoje, a lei de Deus fala assim: honra teu pai e sua mãe. Não importa quem seja o seu pai e sua mãe. Entendam isso. Meu pai e minha mãe não foram bons para mim. Honre. Essa é uma ordem direta do Senhor. Como que esse filho que sofreu tantos traumas com seu pai e com sua mãe vai honrar? Se o Espírito Santo estiver no coração. É verdade. Né? Não terás outros deuses diante de mim. Você não pode ter outro Deus. O único Deus. Né? E eu não digo só de imagem, de escultura. É tudo que você coloca em primeiro lugar é seu Deus. Eu coloco o meu trabalho em primeiro lugar. Esse é seu Deus. Eu coloco meu marido em primeiro lugar. É o seu Deus. Minha esposa, o seu Deus. Eu coloco a moda em primeiro lugar. Isso é o seu Deus. O mundo, seu Deus. Como que a pessoa ela pode não ser enveredada? Através da obra do Espírito Santo. Então, antes mesmo dela aceitar a lei, irmão do céu, ela aceita Cristo Jesus. E é Ele que vai dar o quê? Força através do quê? Do Espírito Santo. Por isso que a primeira coisa a se fazer é aceitar Cristo Jesus. E a lei vem junta. Agora que você aceitou Jesus Cristo, se torna agora o quê? Um filho obediente. E é bom ter filhos obedientes ou desobedientes? Obediente, né? Filho desobediente é muito ruim, não é? É ruim. Então, assim, a lei de Deus, os 10 mandamentos, não é impossível e jamais será. Porque Deus, ele jamais dará uma coisa para nós, irmão do céu, impossível de ser guardado. Jamais. Porque Deus não brinca com o ser humano. A palavra de Deus, ele fala que nem o pecado. Deus, ele não permite você ser tentado além o quê?
forças. Olha só. Então, irmãos, vale a pena andar ao lado de Jesus Cristo. Semana que vem, nós vamos falar sobre, deixa eu ver aqui, falsa santificação. Falsa santificação. E aí? Estamos vivendo uma santificação verdadeira ou falsa? Semana que vem vamos saber. Né? E aqui diz, basta crer? É uma pergunta. Será que só basta crer? Irmão Alex, eu estou muito bem. Basta somente crer nesse Deus? Tá não. Basta crer. Você tem um inimigo terrível que vai te matar, te roubar e te destruir se você não tiver alicerçado na rocha que é Cristo Jesus. A única coisa que ele teme e treme é Cristo. Mais nada. Nada. Ele muitas das vezes entra na casa das pessoas. Ele muitas das vezes entra nas igrejas e causa arruaça e bagunça. Ele muitas das vezes, sem você perceber, entra na sua vida e você começa a viver uma vida deplorável. Ele vai entrando. Aonde ele vê brecha, ele vai entrando, ele não quer saber. Ele não se importa com a sua vida, ele não está nem aí. Ele quer te destruir. Então, irmão, semana que vem vamos falar sobre a falsa santificação. E se assim o Papai do Céu nos permitir, estaremos aqui na quarta-feira que vem, em nome de Cristo. Deus nos abençoe, irmãos. Deus nos dá uma noite de abençoe. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Amém. Obrigado, Senhor. Muito obrigada. Nós ouvimos a Tua palavra. O Senhor falou conosco nessa noite, Senhor. Tudo que foi falado aqui foi validado na palavra do Senhor, na Bíblia. Sem rodeios, Pai. Reto e direto. E como igreja, e como pessoas, precisamos tomar uma posição. Pai, quando nós saímos desse portão, os Teus santos anjos vão nos proteger, vão nos guardar, vão nos levar até a nossa casa. Mas o inimigo da alma vai continuar nos tentando, Senhor. Ele sabe quais são os nossos pontos fracos. E as tentações são personificadas. Que possamos colocar a nossa vida espiritual em dia com o Senhor, Deus. Para que o Teu Espírito Santo possa nos repreender e nos colocar no caminho certo que o Senhor deseja. Por favor, Senhor. Para que naquele grande dia que não está longe o Senhor, possamos ir junto com Jesus Cristo para as mansões celestiais. Assim seja. Nos ajude, Pai. Por favor. Perdoa os nossos pecados. Possam ver que pedimos em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Vamos na paz de Cristo Jesus. Uma boa noite a todos. Boa noite.